Opa! Sejam bem-vindos ao Budgetório. E pra hoje, anjos. Rapaz, como eles são caros, não é mesmo? Entre Avacins e Linvalas da vida, montar um deck de anjos pode realmente necessitar de um milagre na vida real. Mas sabe de uma coisa? Não tem que ser assim. E o vídeo de hoje é sobre isso. Abram espaço para ela, a jovem prodígio, anjo na puberdade e defensora de Capena. Guiada, fonte de esperança, num deck tech ultra budget. Pessoalmente, essa comandante aqui foi a revelação de nova Capena pra mim. E olha que isso é um baita elogio vindo de uma coleção com tantas cartas boas. Por simples 2 manas, temos um anjo lendário 2/2 com voar e vigilância. Ou seja, 2 habilidades ótimas e de quebra a geada entra num ponto da curva de mana muito bom, que é a curva 2, que carece de opções de anjos que sejam viáveis. Temos também mais 2 outras habilidades, onde a primeira diz que cada anjo que você controla entra no campo de batalha com um marcador +1/+1 adicional para cada anjo que você já controla. Cara, isso aqui é muito potente. De verdade, e eu sou fã dessa habilidade, pois ela nos permite usar uma gama muito grande de anjo nas nossas 99. Pois quando você para analisar, numa situação hipotética relativamente controlada, se a gente tem anjo entrando no campo de batalha com 2 ou 3 marcadores +1/+1 por conta da geada, não realmente faz diferença se esse anjo é fenomenal ou não. Anjos no geral são evasivos e pelo menos 2/2. E se você buffa eles um pouquinho que seja, até um anjo de serra vira uma máquina de matar com relativa facilidade. E para auxiliar os outros anjos mais ainda, temos uma segunda habilidade, que diz que vira geada, adiciona um mana branco. Gaste esse mana somente para conjurar uma mágica de anjo. E é aí que a gente fecha o pacote completo aqui, pois além de buffar os nossos anjos, fazemos com que eles entrem um turno mais cedo com essa forma de aceleração de mana direto da nossa zona de comando. E como já deve ser mais do que óbvio, eu tô aqui para mostrar um deck tribal de anjos num budget ridiculamente reduzido, principalmente quando você compara isso com aquelas listas clássicas de anjo que nem eu disse, tem a Varsin, Linvala e o deck é 600 conto, 700 conto. Aqui é bem menos que isso. E ainda dá para fazer um belo de um estrago. E caso você nunca tenha visto um vídeo meu explicando um deck, a pegada é a seguinte: os decks do Budgetório são decks focados, que nunca devem passar de R$150, excluindo o preço de comandantes, companheiros e terrenos básicos. E para integrar a rica lore de Magic ao conteúdo, eu conto uma história sobre o comandante ou relacionado a ele, dividida em 3 partes. Na primeira parte do vídeo, vamos falar sobre as coisas mais simples do deck, e sobre a história de Elspeth em Capena e como ela conhece a geada. E em seguida, vamos discutir o resto do baralho e explicar sobre o destino de Nova Capena. E por fim, como todo deck Ultra Budget que eu faço, eu vou falar sobre as melhorias que eu faria no deck na última parte, para aqueles que quiserem dar uma turbinada nas suas listas, trazendo a fúria divina para cima de seus oponentes. E assim, vamos então para a primeira parte. Elspeth Tyrell é uma planinauta alinhada ao mana branco e uma grande guerreira que voltou do mundo dos mortos para continuar lutando pelo lado do bem. Decidida a encontrar respostas sobre o seu passado e aprender mais sobre si mesma e de quebra sobre seu inimigo, Elspeth retorna ao seu plano natal, Capena, ou melhor, agora Nova Capena, a cidade que nunca dorme. Após uns dias procurando informação pela cidade, ela se encontra com os Maestros, uma família mafiosa liderada pelo Dom Shander, que promete respostas sobre o passado da moça caso ela o ajudasse. E a primeira missão da Planinauta já seria muito importante, a missão de descobrir o que os Cabaret, outra família mafiosa, tem feito que tem gerado tanto burburinho pela cidade a respeito de Halo. Inclusive, para aqueles que não sabem, o Halo no Magic é a substância que move a economia dessa grande cidade. E ele funciona quase como um esteroide mágico, sabe? Ele cura feridas, ele amplia habilidades físicas e mágicas de quem o consome por uma quantidade de tempo. Então, na noite seguinte, já vestida a caráter, Elspeth entra na festa de gala da família mafiosa inimiga, onde estava presente o Dom Jetmir, que era o líder dos Cabaret. E ela então aguardou para ver a grande atração da noite, a demonstração do tal reservatório que os Cabaret diziam ter adquirido. Chegada a hora então, uma grande fonte é erguida no meio do salão, e dela surge uma pequena figura bem no topo, uma adolescente magricela que então estende os seus braços e faz com que jorre Halo através da fonte em quantidades inimagináveis.
E, pra dizer o mínimo, aquilo era impressionante, pois ninguém havia criado o Halo do nada até então. E aquela menina provavelmente teria acabado de se tornar a pessoa mais valiosa de toda a cidade. E assim como Elspeth, vamos vasculhar pela cidade de Nova Capena em busca de recursos para o nosso plano de jogo. E no primeiro momento, vamos focar em gerar mana para as nossas jogadas. Na curva 1, temos a bijuteria do viajante, uma maneira de acelerar mana permanentemente. Na curva 2, a gente tem o ídolo guardião e o diamante de mármore, ambas pedras de mana que entram viradas e adicionam um mana. Temos a picareta do veio de ouro, um equipamento que aumenta em mais um a criatura equipada e quando a mesma causa dano de combate, a gente gera um tesouro, o que é bem legal quando todo o nosso deck é evasivo. E ainda na curva 2, temos as lentes prismáticas também, a pedra de mana desvirada que pode corrigir mana caso precisemos. Na curva 3, a gente tem um lingote de aço negro, que é uma pedra de mana mais segura, e a herança honrada, que exila cemitérios. E, por fim, na curva 4, a gente tem uma super forma de exilar cemitérios, o Cristal Dourador das Pedras, que adiciona 2 manas e pode ser usado para exilar qualquer número de cemitérios alvo. Inclusive, como a gente já falou de gerar mana, eu quero passar rapidamente pelos nossos terrenos, que são extremamente simples. A gente usa 32 planícies, Paisagem Infinita, que pode acelerar mana também, Ruína Enterrada, para recuperar artefatos-chave para a nossa estratégia, Caminho da Ascendência, que vai dar altas vidências num deck tribal, Passagem do Ladino, que vai garantir evasão mesmo para um de nossos anjos, a Steppe Remota, que pode ser reciclada, e o Santuário dos Serafins, o nosso terreno temático de anjos. É claro, depois de terrenos, a coisa mais importante para gerar recursos são as nossas peças de vantagem de cartas, ou seja, cards que nos dão acesso a mais cards e por consequência a mais jogadas. Vale lembrar, no entanto, que esse é um deck branco e ainda por cima um deck barato, logo estamos certamente limitados nas opções de compra de cartas, mas não é o fim do mundo, eu separei umas coisinhas bacanas aqui. Então na curva 1 a gente tem as Botas do Zéfiro e o Strength Testing Hammer, que vão fazer proveito da evasão natural das nossas criaturas para comprar umas cartas. E, inclusive eu gosto muito desse martelo aqui, pois conforme a gente coloca anjos cada vez maiores, é bem fácil ter a maior criatura no campo de batalha. Na curva 2 a gente tem 2 cartas equivalentes às que falamos, que são a Máscara da Memória e as Luvas do Ladino, onde uma compra uma carta no dano e a outra compra 2 cartas e descarta uma, nos dando uma maior seleção do topo do nosso deck. Temos o Diário do Investigador e a Pirâmide do Pôr do Sol, ambos artefatos que podem ser virados por uma quantidade limitada de vezes para comprar uma carta, o que ainda é bem útil. Esconderijo de Sobrevivência, que pode comprar até 2 cartas por 3 manas pra gente e ganhar uma vida. Supervisor Inspirador, que é um anjo que se repõe quando entra no campo de batalha. Temos também 2 cartas de Monarca, o Palace Jailer e os Palace Sentinels, pois a mecânica em si de Monarca é ótima para um deck que, de novo, é bastante evasivo. E por fim a gente tem a Matriz de Simetria, que funciona com a maioria das nossas criaturas e compra altas cartas. E para finalizar essa parte, assim como a Máfia de Capena, podemos precisar nos livrar de uns inimigos aqui e ali que nos atrapalhem. Logo, utilizamos várias remoções pontuais e globais no deck. Temos o Ajuste Contas Divino, pois é de muito interesse que a gente mantenha a geada viva aqui, então a gente limpa o resto. Temos a Nova Purificadora, que é uma carta extremamente barata e versátil. A gente tem o Anjo da Explosão Solar, uma criatura pesada de mana pra caramba, mas que vai ser útil para punir aqueles jogadores super agressivos. E Angel of the Dire Hour, a criatura com lampejo que exila todas as criaturas atacantes. Para remoções pontuais, a gente tem o Anjo da Finalidade, que exila cemitérios. Reduzir a Memória, que exila qualquer tipo de permanente, não de terreno. Cutilada Banidora, que lida com artefatos, encantamentos e criaturas viradas. Contrabandear Gado e Esmagar Contrabando, a melhor dupla de nomes, né? E ótimas remoções pontuais. Punição de Eliod, que sim, é uma aura, pode ser respondida, mas que pode prender um comandante na mesa, inutilizando ele por pelo menos 4 turnos. Desencantar, um clássico do Magic. Ausência Inesperada, que pode ser usada para enterrar permanentes no topo do deck de nossos oponentes, ou que você pode, sei lá, pagar 0 e só dar um bounce de algo pro topo do deck do amiguinho. E por fim, Postura Valorosa, que protege a geada e alternativamente destrói criaturas grandes também. E se você está gostando do vídeo até aqui, peço que deixe um gostei para gerar mais engajamento. Que se inscrevam caso não sejam inscritos e não se esqueçam de ativar o sininho para receber uma notificação sempre que sair um novo vídeo.
Vamos então para a parte 2 desse vídeo. Naquela mesma noite, os cabaretes são atacados pelas forças daquele conhecido como o Adversário, que na verdade é o planinauta preto Ob Nixilis. E durante os eventos daquilo que seria chamado de O Crescendo, Giada é resgatada dos agentes de Ob Nixilis por Elspeth. E as duas, mais a planinauta caçadora Vivian Reed, passam um bom tempo correndo pela Capena inteira. E elas chegaram a se esconder de várias formas. Se elas se esconderam com os rebiteiros, se esconderam dos rebiteiros, com os obscuras, dos obscuras, e por aí vai. É uma bagunça, pois todo mundo queria aquele poder magnífico de produzir Halo do nada. E a Elspeth sabia que o único que a receberia de braços abertos era Xander, que já se mostrara cooperativo e amigável. Porém, o mesmo havia sido morto por Ob Nixilis. Então, numa perseguição final épica, o trio para em uma catedral em Park Heights, onde a Elspeth quase morre ao enfrentar o demônio, mas ela é salva então pelos poderes de criação de Halo de Giada. A garota então se sacrifica para salvar seus novos amigos, transformando-se na magia de Halo encarnada em forma de um avatar gigantesco de mana, que usa de seus poderes imensos para derrotar o planinauta Ob Nixilis. E além disso, Giada, antes de partir, presenteia a Elspeth com Luxior, a espada que possui uma infusão de Halo, garantindo-a poderes mágicos. E como numa explosão de mana, o avatar criado por Giada utiliza de seus poderes que ressoam com as estátuas de anjo de Nova Capena, libertando assim os anjos antigos e trazendo assim uma mudança que afetaria o equilíbrio do plano para sempre, pois as famílias mafiosas demoníacas teriam que lidar com a graça dos anjos que foi perdida há muito tempo em Nova Capena. E assim como os nossos personagens, precisamos nos proteger de ataques inimigos também. E para o deck da Giada, isso é especialmente verdade, pois a nossa comandante atrai bastante atenção da mesa, e por consequência, vira alvo de remoção. Temos então o Desvio Nebular, Longo Caminho para Casa e Tocar o Reino dos Espíritos. Todas cartas que exilam uma criatura nossa e retornam para o campo de batalha sob nosso controle. E esse é um truque que eu acho assim o mais legal desse deck aqui, pois essas cartas podem muito bem ser utilizadas para salvar a nossa comandante, como a gente também pode utilizar elas em uma das nossas criaturas anjo para resetar a quantidade de marcadores que ela tem. Ou seja, a gente pode pegar um anjo que entrou antes, exilar ele, voltar ele, e agora ele tem mais marcadores. A gente tem a Fuga de Loran, que é uma estrela da Guerra dos Irmãos, que salva uma criatura nossa e dá evidência 1. Formação Inquebrável e Opor Resistência, ambas figurinhas que deixam nosso time indestrutível até o fim do turno. Serafim Guardião dos Alentos e Anjo da Égide, ambos grandes anjos que ajudam a manter um alvo prioritário nosso seguro. Avacyn! Não essa, a outra. Isso, a outra Avacyn. Avacyn, Anja Guardiã, que é uma carta bem subestimada na minha opinião, mas que de fato consegue proteger muito bem as nossas criaturas contra um monte de coisa no turno de combate. E de quebra, ela meio que protege a gente também contra um deck monocor por turno. Serafim da Lâmina, um anjo que não toma dano de combate, logo ele nos protege como uma criatura surpreendentemente difícil de ser lidada. E Serafim Guardião, um anjo que previne um de todo o dano que fôssemos tomar. E por fim, Arcanjo Indomável, que protege as nossas peças de equipamentos e artefatos com maestria. E é claro, os nossos anjos vão morrer, principalmente a Giada. Então vamos usar algumas peças de reanimação aqui para tentar mitigar essa situação e trazer de volta aqueles com que nos importamos, igual a Giada fez com a Elspeth. Para isso a gente tem o Guia Kármico, que é um anjo que reanima outras criaturas quando entra no campo de batalha. Pastor do Cosmos, um anjo que pode trazer de volta nosso comandante do cemitério para o campo de batalha. Bruna, a Luz Desvanecente, um anjo grande que reanima outros anjos. E Pastor de Eméria, uma super end de reanimação monoite completamente vitaminada que faz um estrago gigantesco recorrendo às nossas grandes criaturas voadoras. E por fim, a gente tem os nossos anjos. Esses aqui não estão separados numa categoria em específico, mas certamente são o nosso exército angelical que representam a volta dos anjos em Capena. A gente tem o Anjo de Segóvia, o menor anjo do Magic, mas que fica brutal com alguns marcadores. Anjo da Vitalidade, cujo bônus de +2/+2 já funciona desde o início no Commander, pois a gente começa com 40 de vida, logo ele é pelo menos uma 5/5 com a Giada na mesa. Anjo da Emancipação, que pode voltar um terreno nosso para nossa mão, e aí a gente joga ele de novo, por exemplo, aproveitando para ter esse mana a mais, né? Ou a gente pode simplesmente voltar um anjo e rejogá-lo para que ele tenha mais marcadores. Temos o Capitão de Eméria, que por si só entra com um marcador, mas é um daqueles anjos ótimos para a Giada crescer.
Lulu, Alofante Leal, que também é um anjo que mexe com marcadores e que pode desvirar as nossas permanentes ainda por cima. Vigilante de Trayman, um anjo incrível que concede vigilância para o nosso time, uma das habilidades mais subestimadas do Magic Multiplayer. Inclusive a gente tem o Guardião de Serra, que é uma redundância de vigilância para esse deck, só que num corpo 5/5. Vanguarda de Cigarda, um anjo com lampejo que dá golpe duplo para as nossas criaturas com poder diferente, o que funciona bem, pois cada criatura nossa que vai entrando tem um número diferente de marcadores. Anjo Subjugador, que tira os bloqueadores da frente para a revoada passar. Anjo da Lâmina Solar, o possível melhor receptáculo para os marcadores da geada. Anjo Tecelão de Nuvens, uma figura que também pode blinkar outro de nossos anjos, aumentando seus marcadores. E por fim, um pouco de regress com o Herald of the Host e a Tempestade Empyrea. Essas duas aqui são cartas que criam múltiplas fichas de anjo, porém o Herald of the Host cria ao mesmo tempo. Logo, vale lembrar que a geada se importa com o número de anjos que você já controla. Ou seja, num cenário hipotético, se a gente tem só a geada na mesa e ataca com um anjo, criando mais 2 fichas por conta da miríade, essas 2 fichas vão checar para quantos anjos a gente já tinha antes delas entrarem, que no caso é o anjo original e a geada. Então elas entram só com 2 marcadores. Vamos então para a última parte do vídeo. E que nem eu disse, e se você quiser melhorar esse deck, hein? Bom, opções certamente não faltam. E por mais que cartas como a Avacyn de 8 manas sejam impressionantes, eu tenho algumas sugestões mais em conta e impactantes para trazer aqui. Primeiro, a gente vai dar um tapa na nossa base de mana, começando por essas 5 pedras de manas aqui. Todas elas são ou caras demais ou lentas demais. E um deck de anjos certamente não precisa de um impedimento a mais para já demorar a funcionar, né? Então a gente coloca Sinete Arcano, Cálice do Fluxo Perene, Pedra da Mente, Anel Solar e Torque Líquido Metálico. Todas pedras de mana que são uma ótima pedida. Vamos trocar 3 terrenos nossos também, 2 planícies e a lente com reciclar por um Enclave dos Vinculadores, que compra cartas, um Território dos Necrófagos, que exila cemitérios, e um Gerador de Terreno, que acelera o nosso mana. Nova Purificadora vira uma limpeza de mesa mais flexível, que pode manter os nossos anjos vivos. Contrabandear Gado e Desencantar viram 2 remoções melhores, o Presente Generoso e a Espada em Arados. A gente também dá uma forcinha na nossa compra de cartas. Luva de Ladino e Pôr do Sol viram Poço dos Sonhos Perdidos e Aurora da Esperança, ambas cartinhas boas para comprar contanto que consigamos ganhar vida. Estoque do Sobrevivente vira Guardião do Santuário, pois essa é anjo e pode comprar múltiplas cartas. Para Sentinels e Bota do Zéfiro viram, por fim, Herói do Povo e Atlas Infinito, que são motores de compra muito mais confiáveis. Cloud Shift e Postura Valorosa viram o Fim do Semestre e Sephara, Lâmina dos Céus. Inclusive vale explicar o porquê que eu tô usando sim o Fim do Semestre e não as outras cartas que exilam tudo e voltam tudo. O motivo é que você pode exilar apenas algumas criaturas-chave e voltá-las com marcadores caso você tenha anjos na mesa ainda. E também pois parte da carta Fim do Semestre é de botar marcadores na criatura, ou seja, a gente cresce nosso time todo de qualquer forma. E a Sephara, simplesmente porque ela é um anjo agressivo e grande que protege a sua mesa, logo tem muito que se gostar aqui, né? E por fim, eu substituí alguns anjos menos eficientes por uns anjos mais adequados, como anjos que ganham vida para ativar o nosso poço, Anjo do Hacking, pois se a gente perde a nossa mesa, a gente ainda tem alguns voadores ativos, Arauto da Guerra para reduzir custo e muito mais. Como sempre, a lista na descrição do vídeo e eu recomendo dar uma olhada. Mas então, quanto que custa essa brincadeira, hein? Bom, no dia da edição desse vídeo você encontra essa lista pelo preço que está na tela. Lembrando, é claro, que esse valor está sujeito a mudar com o tempo, e também lembrando que você pode encontrar essa lista na descrição do vídeo, seja no site da Liga, no Moxfield ou no site Commander Decks. E bom, por hoje é isso. Espero que tenham gostado desse deck de anjos e marcadores +1/+1, que é bem evasivo, bem porradeiro. Foi bem divertido montar isso tudo aqui, pois não é segredo pra ninguém, eu gosto de deck tribal, gosto de deck agro, e parece que vocês também, né? Então espero que o vídeo tenha sido do agrado da maioria. Dúvidas, sugestões de vídeo ou qualquer outra coisa, deixa um comentário abaixo. Eventualmente eu leio tudo e respondo a maioria também. E não se esqueçam de me seguir no Twitter, por favor, o meu nick tá aí na tela. Obrigado pela sua atenção. E até lá, eu sou o Emanuel e esse é o Badiatório. Até mais!